A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 3,8% em março, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados nesta sexta-feira. O número de vagas criadas no mês passado veio acima do esperado pelos analistas. Os dados de emprego nos Estados Unidos são considerados um dos principais termômetros da economia norte-americana e podem também influenciar na decisão do Fed de como baixar a taxa de juros do país, atualmente no patamar de 5,25% a 5,5%. Assunto para quem? Para o Tiago Abeste, que é editor do BDM. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo mais uma vez no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Tiago, a gente quer saber exatamente isso, né? O que você vai trazer de análise a respeito desse assunto e passa aqui para a nossa audiência. Pri, o dado do emprego nos Estados Unidos veio muito acima do que estava sendo esperado. A gente até destacou alguns dos principais números, né, que foram divulgados hoje pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então foram 303 mil vagas em março. A expectativa, Pri, a mediana ali, o que estava sendo esperado era 200 mil vagas. Muito a mais. Muito a mais. Tinha algumas expectativas de 187 mil a 214, então ela veio muito acima. Né? Isso, claro, aponta para uma economia forte, resiliente, que não tem risco de recessão, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver logo em seguida, ela também sinaliza uma possível pressão inflacionária. Né? Então, o salário médio por hora veio com uma alta de 0,35%, está mais ou menos dentro da expectativa, e a taxa de desemprego ficou em 3,8%, estava sendo esperado 3,9%, então também está mais ou menos dentro da linha. Como a gente falou, o dado de emprego, assim como o dado de inflação para o consumidor que sai na semana que vem, são os dois principais para o Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, e esses dados são importantes porque eles vão balizar aí a política de juros do Banco Central americano, que tinha uma expectativa de corte para junho. Essa expectativa agora entre os analistas ali já está bem reduzida, talvez só depois disso, justamente porque o dado, né, de emprego, que é importante, veio muito forte. Então, sinaliza que o presidente do Banco Central americano disse essa semana, que o Banco Central não tem pressa para cortar os juros, ganha força justamente com esse dado de emprego aí, com muita vaga, além da expectativa que foi divulgada hoje, Pri. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né, Tiago? Porque na segunda-feira o presidente Lula ele deve se reunir com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para falar sobre possíveis mudanças, né, no comando da estatal. A gente, antes de entrar aqui, a gente estava conversando. O que você acha que vai acontecer? Existe uma grande expectativa realmente do Prats sair? O que você acha? Tem uma expectativa grande, Pri, porque tem essa reunião que está prevista para segunda-feira, né, entre o presidente Lula e o presidente da Petrobras, e já foi confirmado que o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, já foi inclusive cogitado, já houve contato com ele para possivelmente assumir a Petrobras. O presidente atual, Jean Paul Prats, ele está sofrendo aí uma certa fritura, como se chama na política, né? Porque tem uma disputa interna lá. Ele e o ministro das Minas e Energia, né, o Alexandre Silveira, não têm uma boa relação. Isso foi, inclusive, colocado publicamente, especialmente depois daquele episódio em que não se fez a distribuição total dos dividendos extraordinários da Petrobras, e em que o Jean Paul Prats defendia uma divisão um repasse desses dividendos de 50%. Alexandre Silveira não queria, apoiado por Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, e agora, na quarta-feira, teve uma reunião aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que se decidiu que se vai repassar todos esses dividendos. Então, em meio a isso tudo, a situação do Jean Paul Prats ficou muito complicada. Na segunda-feira vai ter essa reunião e aí, claro, os investidores, o mercado todo estão olhando para isso, porque isso tem, claro, um impacto para todo mundo que investe, né, e o governo, que é o principal acionista, que é o mais interessado, e agora mudou também porque quer uma fatia desse dinheiro,
São mais ou menos 12 bilhões de reais que o governo leva se pegar esses dividendos extraordinários, o que vai ajudar muito na meta fiscal do Fernando Haddad, que quer conseguir entregar um déficit zero nesse ano, Peri. Ou seja, né, gente do próprio time ali tentando, batendo cabeça ali, fica difícil, né? Exato, é o tal do fogo amigo que o pessoal fala, né? Tá certo, Tiago. Sempre um prazer aqui sextar com a sua presença, com a sua análise. Excelente fim de semana e até semana que vem. Para nós, bom fim de semana para todo mundo.